Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de dezembro. Hoje, amados irmãos e irmãs, pela manhã até por volta das 16 horas, 16h30, nós celebramos até as 17, melhor dizendo, ainda a liturgia do Advento correspondente ao dia 24. Mas a partir ou depois das 17 horas, nós já adentramos o grande mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, do Natal. O Verbo se fez carne, nasceu entre nós. Para viver este grande mistério, nós contamos com pelo menos 4 formulários para a celebração desta grande solenidade. A missa das vésperas ou vigílias, que acontece após as 17 horas, a missa da noite, que se dá por volta então das 19 em diante, a missa da aurora, que se celebra às 6 horas da manhã, e a missa do dia, que se celebra por volta das 8 horas em diante. Então, nós temos estas 4 oportunidades de celebrar o grande mistério, e uma complementa a outra. Dentro desses formulários, pode-se participar até de 2 celebrações. É recomendado, então, que se participe até de, no mínimo, 2 celebrações dentro desse grande formulário. E algo que eu gostaria de dizer, sobretudo, chamar a atenção, é a antífona da vigília. A vigília diz assim, então, para nos trazer para o mistério. Então, as antífonas das celebrações sempre vão nos entoar ou trazer o sentido do mistério. Na vigília, diz assim: hoje sabereis que o Senhor vem e nos salva. Amanhã vereis a sua glória. Êxodo 16, 6, seguinte. Então esta é a mística. Sabereis que o Senhor vem e nos salva. E amanhã contemplareis, vivenciareis a glória do Senhor. Na missa da noite, a antífona diz assim: alegremo-nos todos no Senhor. Hoje nasceu o Salvador do mundo, desceu do céu a verdadeira paz. Então nós vamos estar, sobretudo, refletindo o Evangelho deste formulário, do formulário da noite. Mas gostaria ainda de avançar um pouquinho para termos consciência da antífona da aurora, que diz: hoje surgiu a luz para o mundo, o Senhor nasceu para nós, Ele será chamado admirável, Deus, Príncipe da paz, Pai do mundo novo, e o seu reino não terá fim, conforme Isaías 9, 2, 6 e Lucas 1, 33. Depois nós temos a missa do dia, que tem a antífona: um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. O poder repousa nos seus ombros. Ele será chamado mensageiro do conselho de Deus. Isaías 9:6. Então, esses são os formulários das celebrações, da Santa Missa do Santo Natal. E como o padre dizia, nós vamos refletir por meio desta homilia diária o formulário da Missa da Noite. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 2, versículos de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria.
Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e colocou-o na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores, a glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos então um relato do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O nascimento do Salvador na história. Ele que veio ao nosso encontro, assumiu a nossa carne, nasceu para nos dar vida e vida em abundância. Amados irmãos e irmãs, o texto do Evangelho é para nós conhecidíssimo. É o relato do recenseamento. O que isso significa? Havia, amados irmãos e irmãs, esta prática, sobretudo na época então, do povo de Israel, em alguns momentos, de se fazer a contabilidade de pessoas ou de povos dentro do contexto de Israel. E o que acontecia? Então, cada um que era natural de alguma terra, ele precisaria ir com a sua família para fazer então a sua inscrição, o seu recenseamento. Como São José era então da cidade de Davi, Belém, ele sobe com sua amada esposa, a Virgem Maria, que está grávida. Então, aquela imagem que nós temos de Nossa Senhora do Desterro, Maria que está no burrinho, São José puxando, vai então fazendo todo esse percurso. É importante termos consciência, eles fazem este caminho para que possam se inscrever, possam se registrar. Bom, se a terra, se o lugar aonde São José está indo se registrar é onde ele nasceu, logo nós podemos crer que havia parentes e conhecidos de José naquela terra. Olha a situação dolorosa. Quando chegam em Belém, Maria começa a entrar em trabalho de parto. Imagina o desespero desta família. José que corre de porta em porta, batendo e pedindo ajuda, sobretudo a seus conhecidos e familiares, e as portas eram fechadas. Eles não acolhiam. Eles não queriam acolher José. Não tendo mais para onde ir, eles vão para um estábulo. Amados irmãos e irmãs, hoje em dia nós vemos um presépio muito bem organizado, um presépio muito bem feito, limpinho. Mas Jesus foi para um lugar, um curral,
onde se havia animais, onde se tinha então aquele cheiro forte, muitas vezes de fezes de animais, enfim. E o único lugar que se encontra para Jesus, não havia um berço de ouro, foi-se colocado o Salvador do mundo dentro de um coxo de animal, uma manjedoura. Ali se encontra o Rei da Glória, o Salvador do gênero humano. Ele, de fato, se esvazia de si mesmo, sendo o autor da vida, aquele que sustenta todas as realidades. Não se apega ciosamente a isto. Prefere assumir a realidade dos pequeninos, dos fragilizados. Nasce em uma realidade paupérrima. O que a palavra de hoje nos ensina, sobretudo dentro desse mistério do Santo Natal? Muitas vezes em nossa vida nós não vamos talvez conseguir as coisas como queríamos. Porém, nós nunca podemos perder a esperança e ter a desconfiança de que Deus não está conosco. Muito pelo contrário, Deus se faz presente. Deus vem ao nosso encontro. Deus nos ama. Por isso, esta notícia precisa ser espalhada. Os primeiros a saber são os pastores, os que estavam no campo. Eles vão ao encontro do Salvador porque o anjo do Senhor vai anunciar. E olha esta palavra que perpassa a vida de Zacarias, a vida de Maria, a vida de José. Agora vem também ao encontro dos pastores. Não tenhas medo. Esta palavra então que o Senhor nos traz hoje, as dificuldades se apresentam, mas não tenhais medo, pois Deus é Emanuel, Deus está conosco, Deus caminha conosco. E diante então de toda essa realidade, eis que os anjos se reúnem diante então dos pastores e entoam aquilo que nós guardamos, sobretudo neste tempo do Advento, com exceção da solenidade da Imaculada Conceição, de alguma festa que muitas vezes poderia ter caído neste contexto. O glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. O glória foi omitido para que hoje, de fato, nesta celebração, nós, enquanto igreja, possamos nos unir ao coro dos anjos e entoar este hino, o hino do glória. O hino que glorifica o grande Deus, o Deus da vida, o Salvador da história. Que o Senhor então nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos também nós, como estes pobres pastores, ir ao encontro do Senhor, o recém-nascido, o pequeno de Israel, o pequeno que nasceu na manjedoura, nasça hoje em nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz. Feliz Natal.